Fala, meu amigo corretor, corretora de planos de saúde. Eu me chamo Yuri Santos. Estou aqui para, junto com você, iniciarmos esse treinamento sobre planos de saúde. Vamos juntos à jornada do sucesso. Bora! A comercialização dos planos de saúde tem atualmente regras estabelecidas pela ANS, Agência Nacional de Saúde. E todas elas têm normas a cumprir, normas mínimas, na verdade. E essas normas são chamadas de rol ANS. Existem planos ambulatoriais, hospitalares e planos de cobertura total. Planos ambulatoriais oferecem coberturas de consultas, exames simples, exames complexos, emergência, urgência e observação por até 12 horas de urgência e emergência. Os planos hospitalares são aqueles em que os atendimentos são voltados para internação, inclusive em unidades de UTI. Urgência e emergência, eles atendem também somente casos que evoluam para internação. O que é vigência? Vigência é a ativação do plano na operadora. É a data em que o cliente passa a ter o plano ativo na operadora, ou seja, quando o cliente passa a ter os atendimentos disponíveis conforme as carências. Cada tipo de contratação tem um período de vigência específico e diferente. Temos 3 modalidades de planos. Nós temos o pessoa física, temos o coletivo por adesão e temos o PME. Cada tipo de plano tem uma carência diferenciada. Pessoa física, exemplo, Unimed, 24 horas após a assinatura do contrato. Assim Saúde, exemplo, em média 10 dias após o cumprimento do boleto, ou seja, você paga o boleto, pode ter até 10 dias para poder ter a vigência. Leve Saúde, por exemplo, em média 7 dias após o pagamento do boleto. Isso, os pessoa física. Agora vamos para os planos pessoa jurídica. Vamos lá. Em média, a vigência é 24 horas após o pagamento do boleto. Você paga o boleto, 24 horas depois o plano está vigente, está pronto para ser usado. E coletivo por adesão leva em média 30 a 15 dias após a assinatura do contrato, conforme um calendário de fechamento e vigência. Esse calendário ele é disponibilizado pelas operadoras e você sabe, se eu fechar tal dia, a vigência vai ser dia tal. Se eu fechar tal dia, a vigência vai ser dia tal. Esse calendário você pega com o teu gestor, com o teu supervisor, que ele consegue para você. O que é carência? É o tempo após a vigência que o cliente tem que esperar para cada tipo de procedimento. Existem algumas carências padrão. Urgência e emergência 24 horas, consultas e exames simples 30 dias, exames de alta complexidade, cirurgias 180 dias e parto 300 dias. CPT é no caso quando o cliente tem alguma doença pré-existente, são 24 meses, ou seja, 2 anos de carência. Observação, existem aproveitamentos de carência, porém cada operadora e seguradora faz um estudo sobre isso. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você tinha um plano em outra operadora, por exemplo, tinha um plano na Clínica Saúde, e você quer mudar para Semeru, mas você já cumpriu um período de carência. Se esse período for acima de 180 dias, na operadora anterior, você consegue pegar uma carta de tempo de permanência e comprar essa carência, aproveitar essa carência nessa nova operadora para a qual você está indo. Isso é importante, avisa o seu cliente. Agora vamos falar um pouco sobre coparticipação. Os planos sem coparticipação têm um valor fixo e todos os procedimentos estão inclusos dentro desse plano, do que você já paga. Os planos com coparticipação são mais em conta, são mais baratos, porém, sempre que o cliente usar para consulta, exame, em alguns casos para internação, ele paga taxa de utilização. Além do valor da mensalidade do plano, ele vai pagar o valor da coparticipação que vai vir na próxima fatura. Essas taxas são cobradas de acordo com o que foi utilizado na próxima mensalidade do cliente. Avisa esses diferenciais, tá? Também é muito importante. Vamos falar um pouco sobre acomodação? Existe quarto privativo ou quarto particular e quarto coletivo ou enfermaria. Sobre a abrangência. O que é abrangência? A abrangência é o território que o plano ele cobre. Nós temos a abrangência grupo de municípios, que são alguns municípios que aquela operadora cobre. Nós temos a abrangência regional, que já são por regiões dentro do estado. E temos o estadual, que é todo o estado. E temos o plano nacional, que cobre toda a unidade federativa. É importante você saber onde o seu cliente se encaixa dentro de cada tipo de contratação.
Pessoa física, hoje as operadoras que oferecem são Assim Saúde, Unimed, Leve, Med Senior, Prevent Senior e Samok e outras. Adesão, Qualicorp, Qualivida, Access, Quality, Allcare, AB Plus, são todas administradoras. Por quê? No plano coletivo por adesão é necessário uma administradora que vai fazer o contato entre o corretor e a operadora. Existe a operadora, por exemplo, a Mil, por exemplo, Notre Dame, por exemplo, Assim, por exemplo, Unimed. Existem as administradoras, Qualicorp, QV, e existe o corretor, que vai fazer contato com essas administradoras, que vai fazer contato com a operadora, e o cliente. Então, o cliente passa pelo corretor, que passa pela administradora, que passa para a operadora. E temos o plano pessoa jurídica, que é direto contato entre a empresa e a empresa, né? É B2B, no caso, a empresa do cliente e a empresa operadora. E ali oferecem Assim, Unimed, Leve, Golden Cross, Sul América, Bradesco, Intermédica, praticamente todas as operadoras. Agora vamos falar um pouco sobre a diferença entre eles. O plano individual ou pessoa física. São planos sem limite de idade para entrar no plano. Até recém-nascido pode entrar também. No caso, crianças, idosos, é necessário fazer entrevista médica para saber da real situação de saúde desse idoso e dessa criança. Então, essa entrevista é feita às vezes por telefone, às vezes por videochamada e às vezes presencial. O cliente tem que marcar, ir até a operadora e fazer essa entrevista, tá? O reajuste é controlado direto pela ANS no aniversário anual do contrato. 1 ano de contratação, vem o reajuste. Somente hoje, né, a Notre Dame e a Leve Saúde, dentre essas que a gente citou, que fazem esse plano pessoa física ou individual, com acesso a crianças e etc. A Unimed também, tá? Pode ser que mude, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Plano pessoa jurídica, planos feitos somente por intermédio de um CNPJ. Pode ser dono, sócio, funcionário, mas tem que ser vinculado ao CNPJ. Reajuste de 1 ano após a contratação, tá? Ou seja, no aniversário do plano. E é necessário ter no mínimo 2 pessoas. Algumas operadoras cobram 3 pessoas, como é o caso da Porto Seguro, como é o caso da Sul América, como é o caso do Bradesco. Isso hoje, quando esse vídeo está sendo gravado. Pode ser que altere, tá? MEI também pode fazer, mas é necessário que o MEI tenha no mínimo 180 dias de aberto. Ou seja, precisa ter 6 meses de abertura. EIRELI, limitada, pode ser feito de imediato, sem problema. O CNPJ precisa estar ativo na Receita Federal e dentro do plano empresarial existem 2 classificações, PME e PJ. Temos o PME, pequenas e médias empresas, que vão ali de 2 pessoas até 29 pessoas, e temos o PJ, a partir de 30 vidas em diante. Vamos falar agora do queridinho dos corretores, que é o plano coletivo por adesão. Esse plano é feito somente por intermédio de uma administradora e planos de saúde através de uma entidade de classe. É necessário comprovar esses vínculos entre o titular e a entidade de classe. Cada administradora vai ter um calendário para fechamento e vigência. E não há mínimo de pessoas para fazer o plano, ou seja, uma pessoa só já consegue fazer. O reajuste não é controlado pela ANS. Cada administradora e plano tem a sua tabela de mês de reajuste. Por exemplo, se o reajuste for junho e o cliente contratou em maio, ele vai pagar o valor de maio, e quando for junho ele vai pagar o reajuste. Mas aí só quando for em junho do outro ano que vai ter o outro reajuste. Então, não é no aniversário do contrato o reajuste. É quando, no mês que a administradora, estabelece esse reajuste. Entidades de classe são administradores, estudantes, profissionais liberais, advogados. Então, esse vínculo com essas entidades é necessário. Exemplo, é um estudante, vai ter que apresentar a carteirinha de estudante, declaração da escola, entendeu? E o coletivo por adesão, ele tem um desconto. Ele não tem um desconto tão grande quanto o PJ, enquanto o PME, mas ele tem um desconto considerável se nós levarmos em consideração o pessoa física. Então, é sempre bom perguntar. Se for uma criança, ela estuda? Se for um adulto, o senhor é do comércio, o senhor é profissional liberal? Com o que o senhor trabalha? Porque você pega esse comprovante e a partir daí você consegue dar desconto maior para o seu cliente. Vamos falar um pouco sobre reembolso? Reembolso não é obrigatório e nem todos os planos trabalham com ele. Mas resumidamente trata-se do valor que a operadora devolve após o cliente ter feito algum procedimento.
Não existe reembolso sem desembolso. Ou seja, o cliente primeiro paga, faz o procedimento e a operadora vai devolver esse valor dentro do valor estipulado em contrato, dentro da margem estipulada de reembolso em contrato, junto com o cliente que a operadora fez no ato da contratação. Faixas etárias. Cada operadora tem sua regra para aceitação em relação às idades. As faixas etárias dos planos são padrões. Vejam como se dividem. 0 a 18, 19 a 23, 24 a 28 anos, 29 a 33 anos, 34 a 38, 39 a 43, 44 a 48, 49 a 53, 54 a 58 e acima de 59 anos. Na mudança da faixa etária, vai haver reajuste. Como variam os valores? Após breves conceitos até aqui, deu para entender que alguns fatores podem influenciar nos valores dos planos de saúde. Rede credenciada, faixa etária, tipo de acomodação, tipo de área de abrangência, coparticipação, reembolso e tipo de contratação, se for PF, adesão ou PJ. Segue aqui um checklist para você vender mais. Conheça seu produto. Tenha um bom script de atendimento. Aumente as suas metas de prospecção, ou seja, quanto mais pessoas você ligar, quanto mais pessoas você falar, quanto mais pessoas você entrar em contato, aumentam as suas possibilidades de venda. Nutra os seus clientes, tragam eles para perto, envie para eles conteúdos que vão somar na vida cotidiana dos seus clientes para você sempre estar quente no dia a dia do seu cliente. Conheça os números de conversão e otimize a cada dia o seu conhecimento, o seu tempo e a sua forma de atuação com seus clientes.